Olá, eu sou Lucas Alves, artista visual e aluno da Universidade Federal da Paraíba, do Bacharelado em Artes Visuais. Durante o terceiro Congresso Intersaberes em Arte, Museus e Inclusão e terceiro Encontro Regional da ANPAP Nordeste, apresento essa pesquisa em poéticas visuais intitulada Esculturas Desenho, Reflexões entre Linguagens. Se trata da escrita sobre esse trabalho enquanto desenvolvo em 2018. Ele funciona para mim quase como um marcador de uma transição do meu interesse na produção poética do desenho para a escultura. O desenho ele veio, né, desde muito cedo comigo, ele me acompanhou desde muito cedo, então tinha alguma simbologia, alguma relação muito afetiva que eu não queria necessariamente deixar para trás, mas o desenho naquele momento ele não atingia do modo que ele era as ideias que eu estava propondo. Então, eu comecei a me envolver muito com a escultura, com todo o campo da escultura, com a história da escultura, com o estudo da escultura. E então, quis marcar esse momento de transição. Mas era uma transição que não era feita completamente, né? O caminho de sair de um campo para outro não estava muito claro, porque não se deixou para trás, né? O desenho não foi deixado para trás. Então, era um momento que eu vi como se fosse um entre uma linguagem e outra, entre um campo e outro. Então, desenvolvi essa série que se inicia com um traçar a nanquim de uma linha horizontal, uma única linha. Eu fiquei pensando nesse início do desenho como um traçar, um traço, ou mesmo uma linha do horizonte. E ela só é desenvolvida, esse desenho só é desenvolvido pelo ato de moldar o papel. É uma linha traçada a nanquim num papel vegetal muito mole, e ele se constitui, ele só é desenvolvido, a geometria, a continuação do desenho só é desenvolvida pelo ato de dobrar o papel, ou seja, de moldar a matéria, que antes era constituída como um espaço imaginário para o desenho, né? O papel como um espaço imaginário, agora ele se tornou matéria. E dessa forma, se tornando matéria, ele tinha um diálogo muito interessante com a escultura, a meu ver, porque ele trazia, a partir desse molde, primeiro trazia uma rigidez para essas estruturas, porque ao dobrar um papel muito mole, ele começa a se tornar rígido, e trazia o desenho, né, desenvolvia o desenho nesse espaço real, não mais no espaço imaginário, que é da folha de papel, mas agora no espaço real. Então tinha esse entre vir para a escultura e ficar no desenho, entre ser escultura e desenvolver um desenho. Isso me interessava muitíssimo. Então também tinha outro diálogo, que essas estruturas só puderam ser, de fato, estabelecidas, consolidadas, por uma outra linha, que era uma linha de pesca. Essa linha de pesca é quase invisível, se a gente não dá para perceber nas imagens, mas transparente, quase invisível, pelo papel quase transparente também. Ela provocava essa dualidade entre uma linha que é imaginária, que é a linha nanquim, que é uma camada, né, inserir, né, uma incisão de uma tinta sobre a superfície, e essa outra linha que é física, que é tangível, que existe no mundo real, ela não é imaginária, que é a linha de pesca. Então, essa linha de pesca, ela amarrava essas estruturas, ela possibilitava que essas estruturas se permanecessem nesse espaço real, que é o espaço que a gente participa, né? Que participa junto conosco, que é o espaço constituído para a escultura, o nosso espaço tridimensional. Então, saía aí de uma bidimensionalidade muito clara e transitava até a tridimensionalidade. Ao mesmo tempo que eu fiquei analisando como se esse momento, esse fazer fosse um entre, né? Fosse um trabalho que estivesse aí entre a escultura e entre o desenho. Nenhum recorte é feito, se a gente essas imagens das peças individuais, nenhum recorte é feito, todos são do mesmo tamanho, uma folha de papel A4, um papel vegetal, que são moldadas, e elas, apenas o papel ele possibilita essas novas configurações, né? Tratando o papel como matéria,
é possibilitado ter essas novas configurações e até mesmo novas dimensões, novas tridimensionalidades. Então, tinha essa regra muito clara, que era um único papel, uma folha de papel comum, e uma linha comum também, um traçar de linha comum, que se desenvolvia nesse espaço que não era mais imaginário e agora era real. Me interessava, de fato, esses novos horizontes, esse desenvolvimento desse desenho nesse nosso horizonte, que é o nosso horizonte palpável, que é isso que está diante de nós, que é isso que participa desse mundo conosco. Então, isso era muito interessante. E comecei a ver um diálogo com o campo ampliado, esse conceito da teórica Rosalind Krauss, porque eu comecei a pensar que o desenho, que quando a gente amplia o campo, por exemplo, da escultura, por exemplo, do desenho, a gente amplia um campo de uma linguagem, ele acaba adentrando o campo de outra e estabelece relações com essa outra, estabelece diálogos. Então, o campo ampliado, para mim, era, de fato, esse entre, que não cessava de ser esse entre, né? Que sempre passava por esse entre. E, de certa forma, ele estava ali constituído. Essa série, esse trabalho, foi apresentado no Salão de Artes Visuais do Sesc Paraíba, em 2018, na Galeria do Sesc Cabo Branco. Ele foi apresentado dessa maneira, um pouco mais espaçado, e com esse expositor, porque é um trabalho muito frágil. Um trabalho que qualquer vento, de fato, tiraria ele do seu devido lugar. Então, ele acabou sendo dessa forma. Essa exposição, essa mostra, ela acabou sendo itinerante, ela passou tanto por João Pessoa, no Sesc Cabo Branco, como por outras galerias do Sesc Paraíba, como a de Campina Grande e de Guarabira. Então, me interessava também perceber essa presença do trabalho desses lugares que me eram tão novos, né? Enfim, eu cheguei na Paraíba 1 ano antes, então isso também, essa presença do meu trabalho nesses espaços, nesse estado, era muito importante para mim. Essa pesquisa, ela possibilitou desenvolver um olhar, estabelecer um olhar tanto para esses processos híbridos, né, na arte, sobretudo tão comuns na arte contemporânea, mas também para essa ampliação, né, para a ampliação do que gera a partir dessa articulação, do que se resulta a partir da articulação entre linguagens e dessa localização no entre, né, que está entre uma coisa, entre uma linguagem e outra.